Inúmeras vezes o número 12 aparece para a gente, tá? Para nós, tipificando as 12 tribos de Israel. Às vezes de uma forma direta e às vezes de uma forma indireta, meio que codificada. Só para a gente entender a palavra, no primeiro versículo das Escrituras, Bereshit 1.1, Gênesis 1.1 diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Tradução: no princípio criou Elohim, Aleph Tav, os céus, e Aleph Tav, a terra. E a palavra céus em hebraico é shamayim, cuja gemátria é 390. 3 mais 9 mais 0 vai dar 12. Ah, peraí, isso deve ser uma mera coincidência. Pô, quer puxar a brasa tudo para negócio de 12 tribos de Israel? Ah, vamos ver a palavra terra então. Criou os céus e a terra. Céus é 390, 3 mais 9 mais 0 dá 12. Que negócio é esse de dizer isso foi só uma coincidência? Tá bom, vamos para a palavra aretz. A palavra aretz, a gemátria é 291. 2 mais 9 mais 1, não é que vai dar 12 de novo? Ou seja, ao criar os céus e a terra, o Criador já tinha em sua mente as 12 tribos de Israel, o seu povo. Então, bendito seja Yahuwá por seu infinito amor para com as 12 tribos do nosso povo de Israel. E repetindo, o Criador ama os estrangeiros também. Todo aquele que é estrangeiro, que aceitou o Elohim de Israel, é convidado a fazer parte da boa oliveira que é Israel. Se torna alguém enxertado na oliveira que é Israel. Não vai ser enxertado nem no judaísmo e nem no cristianismo. Vai ser enxertado na boa oliveira que é Israel. Tá? Então vamos lá. Então Daniel vai abrir. Vou pedir a todos para abrirem também as suas Bíblias, as suas Escrituras, no Sefer Yahushua, tá? No livro de Josué. Sefer Yahushua, livro de Josué. Perek Dalet, tá? Capítulo 4. Pode ler aí. Vayehi kasher tamur chol hagoi laavor et hayarden. Vayomer Yahuwá el Yahushua lemor. Amém. Todarabá. O Daniel leu para nós o início, tá? Do capítulo 4. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de atravessar o Jordão, Yahuwá falou a Josué e a Yahushua, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Então, não pode faltar ninguém, tá? Assim como o sumo sacerdote, ele não poderia entrar para fazer o seu serviço no Mishkan, no tabernáculo, ou na Beit HaMikdash, no templo, faltando uma das pedras, então também não poderia aqui faltar nenhum homem, tá? Então tinha que ser 12 homens, um de cada tribo. Então vamos lá, vamos ler aqui alguns comentários, tá? Após a travessia, os 12 homens designados são ordenados tirar 12 pedras do Jordão, do Iardém, do local onde estavam os Coanim, os sacerdotes, e levá-los para o local onde pernoitarão naquela noite, do lado ocidental do Jordão, no Gilgal, tá? Em português é Gilgal, em hebraico Gilgal. Estas pedras serviram para se construir um monumento especial, para assinalar o milagre da travessia do Jordão, Iardém. Nos tempos do segundo templo, estas pedras ainda se encontravam neste lugar, Sotá 34, quando se verificou o seu grande peso. Olha que coisa interessante. Então temos essa informação aqui, né? Que na época do segundo templo, essas pedras ainda se encontravam nesse lugar, tá? Então vamos lá. Nós lemos o comentário do versículo 1 até o 3, só faltou a gente ler o versículo 3. E mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então vamos lá, eu estou lendo esse comentário aqui, que ele é mais resumido. Tem um outro comentário aqui, tá? Que se eu fosse ler esse comentário todo, a gente não conseguiria concluir o estudo todo hoje, tá? Esse comentário aqui é muito mais detalhado. Então a gente hoje vai estar lendo um comentário, vai falar sobre todos os versículos, mas de uma maneira mais resumida, para que a gente possa concluir esse capítulo 4, tá bom? Então vamos lá. Repetindo, a nossa maior dificuldade é o quê? É justamente resumir, tá? Que nós que somos israelitas, nós gostamos do quê? De estudar muito as escrituras, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui nós vemos que é mencionado o número 12, se referindo
aos homens, 12 homens, de cada tribo um homem, e 12 pedras. Então, cada um estaria pegando uma pedra. Vamos prosseguir, tá? Então, vamos lá. Vamos ler do versículo 4 até o 7. Chamou, pois, Yahusha, os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E lhes disse, atravessai adiante da arca de Yahuá, vosso Elohim, ao meio do Jordão e Ardém, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão e Ardém se separaram diante da arca da aliança de Yahuá. Atravessando ela pelo Jordão e Ardém, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então vamos ler aqui o comentário. Josué e Yahushua explica o motivo, que é o de servir de lembrança para as futuras gerações, do acontecimento da passagem do Jordão. O versículo usa a expressão, quando vossos filhos vos perguntarem, no futuro, que é a mesma expressão usada pela Torá em relação à saída do Egito. Né? Olha que coisa interessante. Então, em Shemot, Êxodo 13, 14, a Torá usa a mesma expressão. Quando no futuro vossos filhos vos perguntarem, então, o Criador sempre trabalha com audiovisual. Foi ele que inventou esse método maravilhoso do audiovisual. Não foram os cursos de inglês que inventaram o audiovisual. O Criador sempre vai trabalhar com visual, tá? A gente precisa estar vendo. Por isso que tem uma paraxá que se chama Re'ê, né? Que ela começa lá em Deuteronômio 11, 26, né? Quando eu nasci, há 54 anos atrás, o nosso povo estava estudando essa paraxá, Re'ê. Então, Re'ê significa o quê? Veja. Então, a gente sempre tem que estar vendo, enxergando as coisas. Vamos lá. Em lugar das 12 pedras tiradas do Jordão, do local do grande acontecimento, Josué e Yahushua ergue outras 12 pedras, correspondentes ao número de tribos de Israel, para servir de monumento no próprio local da travessia. Moshe também ergueu 12 pilares, 12 matzevá, ao pé do Monte Sinai, assinalando o grande evento da revelação. Então vamos abrir esse negócio de 12, né? Está sempre presente na história do nosso povo. Vamos lá, Êxodo, Shemot 24, 4. Olha que coisa interessante. E Moshe escreveu todas as palavras de Yahuá, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 matzevá, 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. Então a gente vê que é bem claro, não tem esse negócio de exclusivismo, né? Ou seja, não é só uma tribo exclusiva. Então o nosso povo são o quê? 12 tribos. Então sempre vão ter que ser lembradas as 12 tribos. Quando soamos o shofar, no início do nosso avodá de Shaharit, no Shabat, que foi hoje, mais cedo, a gente faz os 12 toques para as 12 tribos. Não é somente um toque, não é só o povo judeu, né? Judá é uma tribo. E expandindo um pouquinho mais, pode ser 3 tribos, né? Que é a casa de Judá. Judá, Benjamim e Levi. Tá? Então, Judá, como tribo, é uma só, casa de Judá, 3 tribos, Judá, Benjamim e Levi. Mas Elohim não é Elohim somente da casa de Judá, ele é Elohim das 12 tribos de Israel, tá? E também não é como a maioria dos efraimitas que estão ainda dentro do cristianismo, que eles se referem ao Criador como se o Criador fosse o Elohim do cristianismo, dos cristãos, né? Como se o povo do Criador fosse o cristianismo, os cristãos. Ou seja, sempre a gente vai ver essa briga das duas casas, tá? O Judá, a tribo de Judá com seu judaísmo, ou seja, a casa de Judá com seu judaísmo, querendo dizer que Elohim é só Elohim da casa de Judá, e Efraim, né, através do cristianismo, né, querendo dizer que o Criador é só Elohim dos cristãos, e a maioria nem sabe que é efraimita, né? Então Elohim, na verdade, é das 12 tribos, e até mesmo dos estrangeiros que resolvem ter um encontro com Elohim de Israel. Então eles são enxertados na boa oliveira que é Israel, porque para com Elohim não há acepção de pessoas. A gente vê que inúmeros estrangeiros foram enxertados no nosso povo de Israel. Vocês podem até escrever aí nos comentários, tá? Então inúmeros estrangeiros, né, foram enxertados na história, passaram a fazer parte do nosso povo de Israel.
E curiosamente a tribo que mais era hospitaleira no passado e hoje em dia é a tribo que é menos hospitaleira, né? É justamente quem? A tribo de Judá, né? Então, curiosamente, nas escrituras a gente vê que a tribo que sempre quando chegava um estrangeiro, ele entrava no povo de Israel via tribo de Yahudá, né? Ao contrário do que é hoje, tá? Então, a tribo de Judá, nas escrituras a gente vê que essa tribo sempre foi muito hospitaleira, tá? Então, todas as tribos são gente boa, todas as tribos. Muitas vezes a gente pensa assim, mas os judeus isso, os judeus aquilo. Não podemos falar mal dos nossos irmãos, nem da casa de Judá e nem na casa de José, de Yosef, de Efraim, tá? Todo o povo de Israel é abençoado, tá? Então, todas as 12 tribos são uma bênção, as 2 casas são uma bênção. Cada um tem as suas virtudes, tem os seus erros também, mas precisamos orar. Orar pela casa de Judá, para que reconheça o Messias, e a casa de Efraim, tá? Que a maioria está no cristianismo, para que reconheça a Torá, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Em lugar das 12 pedras tiradas do Jordão, do local do grande acontecimento, Josué e Yahushua ergue outras 12 pedras, correspondentes ao número de tribos de Israel, para servir de monumento no próprio local da travessia. Moshe também ergueu 12 pilares, Matsevá, ao pé do Monte Sinai, assinalando o grande evento da revelação. Então sempre vai ter esse carinho, né? A gente vai ver o profeta Elias, Eliarro, Hanavi, também quando ele restaura o altar de Yahuá, lá no confronto contra os profetas de Baal, né? Yaserá e Asherá, ele vai lá e restaura o altar de Yahuá, ele coloca 12 pedras também. Então sempre a gente vai ver os grandes homens das escrituras, eles sendo a favor, tá, da unificação das 12 tribos de Israel. Não existe exclusivismo de uma só tribo ou de uma só casa. Então precisamos sempre lembrar que Israel são 12 filhos. Nós somos uma família de 12 filhos. Então a gente sempre vai precisar lembrar disso, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. A gente vai estar lendo alguns do 8 em diante, mas só para a gente entender. Então, ficou um monumento lá no meio do Rio Jordão, foram colocadas 12 pedras lá. Quando, por exemplo, agora que o povo de Israel está atravessando, o Rio Jordão está muito cheio, chega a estar transbordando, né? Chega a estar transbordando até para o lado de fora. Mas em épocas que não era essa época de cheia, que o rio estava mais vazio, o Rio Jordão, quem passasse por ali enxergaria aquelas 12 pedras, quando o Rio Jordão não estivesse tão cheio, estivesse um pouquinho vazio, tá? Então os comentaristas falam isso, e os historiadores também, ou seja, então aquelas 12 pedras ali, no lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram ali, no meio, até o povo todo passar, até o povo atravessar, então 12 pedras ali, e 12 pedras que seriam colocadas em um outro local, que eles levariam para o acampamento, em Gilgal, tá? Em Gilgal. Então, sempre a gente tem que procurar fazer isso em nossas vidas. Quando o Criador faz um grande sinal, um grande milagre, nós devemos sinalizar isso, para que todas as pessoas vejam. Então, esse milagre foi tão importante para o nosso povo de Israel, que foi colocado um lembrete ali dentro do Rio Jordão, e um lembrete do lado de fora, 12 pedras do lado de dentro, para lembrar isso, tá? No futuro, quando vossos filhos perguntarem, então vocês vão apontar para aquelas pedras ali e vocês vão dizer isso, tá? Então tinha 2 testemunhos, ou seja, 12 pedras dentro do Rio Jordão e 12 pedras em Gilgal, ou seja, sempre a gente tem que estar aprendendo a visualizar as coisas que o Criador fez para nós. Em Lamentações, no livro de Eirá, Lamentações de Jeremias, Irmiarro diz: trago à memória o que pode me trazer o quê? Esperança, tikva. Então temos que sempre estar blindando a nossa mente, a nossa visão, todo o nosso ser com as coisas que o Criador fez, tá? Então vamos lá. Vamos ler do versículo 8 em diante. Vamos lá.